Era, beleza. Natal tá chegando, né? Com tô até de gorrinho aqui. E pra celebrar o Natal aí, eu vou falar aqui, não vou falar necessariamente um livro, eu vou trazer algumas curiosidades de um livro aí que faz um pouco de sentido que tem neve, faz um pouco de sentido no Natal, porque Natal tem neve, não aqui no Brasil, mas em outros países tem. Diário de um Banana, Casa dos Horrores. Sim, eu vou falar desse livro aqui, que ele tem um pouco do espírito aí natalino, né? Eles passam no Natal, né, que tem neve e tal, então acho uma boa trazer esse livro aqui hoje pra vocês, né? Então, bom, é isso. Hoje vamos descobrir tudo que esse livro aqui traz pra gente, curiosidade, vou apresentar algumas teorias aí que tem, vou fazer a análise dos personagens também, porque não pode faltar, né? Então, se você quiser ver tudo isso aí, deixa aquele teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora descobrir tudo e mais um pouco de Diário de Banana, A Casa dos Horrores, lançado como Cabin Fever nos Estados Unidos em 2011 e no Brasil virou A Casa dos Horrores. E quem que tá me chamando nessa hora? O sexto livro marca a fase que o Jeff Kinney ele começa assim a testar um pouco dos limites da série, né? Consegue colocar algumas coisas mais sérias, umas coisas mais uma coisa que não tem muito nos outros livros, nos 5 outros livros anteriores, né? Com um clima assim mais sufocante, posso dizer assim. Uma sensação de perigo real mesmo, porque se você leu esse livro aqui, se você viu o meu vídeo, você vai entender porque é o perigo real. E um humor um pouco mais seco. E também com base que o livro gira em torno mais ou menos do Greg fugindo de uma investigação bizarra. Assim, gente, por isso que é um perigo real, porque os polícia tá procurando ele. Sim, ele fez um BO aí. Ah, qual que é o BO que ele fez? Aqui no meu vídeo na descrição, tá aqui abaixo, beleza? Vai lá ver. Um abraço. E a casa também sendo bloqueada por uma tempestade de neve, né? Porque, assim, nos Estados Unidos, quando chove, é a chuva, né? Como você sabe, né? Quando os Estados Unidos chove, é a chuva. Chove, assim, faz uma casa inteira, assim, um andar inteiro só de neve. De tanta neve que neva lá, cara. E também um medo psicológico aí ficando maior do que o horror físico. Porque se você leu o livro, você vai entender por causa disso e o que o Manny faz nesse livro, gente. O que o Manny faz nesse livro, Guilherme? Já falei, eu vou deixar aqui o vídeo aqui na descrição. Você vai ver? Vai ver não? Ah, vai ver sim. Então beleza. Um abraço. Agora, começando com a análise dos personagens, vamos começar, óbvio, com o protagonista, nosso psicopatinha Greg Heffley, que, aqui como em todos os outros livros, distorce tudo e acredita assim que ele é a vítima, que ele é um coitadinho, é igual os esquerdistas, acredita que só eles são as vítimas, ninguém, e todo mundo tá errado menos eles. Mas na verdade a maior parte das merdas lá é por causa do Greg mesmo. Ele acredita ser a vítima, mas tudo que acontece de ruim nesse livro é culpa desse maluco aqui. Cara, eu vou arriscar falar que a paranoia desse livro aqui, do Greg, né? Ele chega num nível assim que beira o delírio mental, tá ligado? A pessoa tá um delírio já, quase. Eu vou arriscar dizer isso, vou arriscar dizer isso. E a casa meio que assombrada, que não é assombrada, né? Porque Casa dos Horrores, todo mundo vai pensar que quando eu li o livro, vai pensar que é assombrada, mas não é assombrada. Então por isso que é assombrada, entre aspas. Funciona meio como uma metáfora assim da cabeça dele, que é cheia de problemas, acumulando, 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 acumulando e que ele prefere evitar, não gosta de encarar os problemas de frente, não gosta de ser responsável, quer ficar à toa jogando roubo um brain rot o dia inteiro. E a investigação policial exagerada também, eita, agora sim, mostra que ele sempre tenta parecer um inocente, mesmo quando ele sabe que pisou feio na bola, pra não falar uma abobrinha maior aí, né? Então, realmente, cara, ele sempre tenta se fazer de inocente, quando lá no fundo, do fundo, no fundo, no fundo, igual o Vasco na tabela do Brasileirão, ele sabe que ele tá errado. E é, cara, ruim que ele é inteligente. Nossa, eu falei que é ruim a pessoa ser inteligente, falando que é bom ser a pessoa burra, não. Tipo assim, ele é inteligente, ser bom ser inteligente. Só que o ruim disso é que ele usa essa inteligência só pra fugir da responsabilidade e também pra sempre se parecer inocente e pra culpar as outras pessoas. E é isso que define o livro, que ele sempre tenta se safar usando a inteligência dele. Em vez de ele estar aprendendo um novo idioma, investindo em criptomoeda, sei lá, fazendo investigação massa, não, ele tá fazendo o quê? Tá culpando os outros também. Agora, continuando com a análise dos personagens, vamos continuar com o melhor amigo do Greg, o Rowley Jefferson,
que aqui funciona mais como um acelerador do caos, né? Ele faz as coisas ruins acontecerem mais rápido, né? E a sua ingenuidade também aumenta a paranoia do Greg. O Greg fala alguma coisa e o Rowling entende outra e o Greg começa a ficar doidão dessa ideia, tá ligado? E é o único personagem meio que assim, posso dizer, puro da história. Vamos dizer que é o zero inocência, a inocência dele no talo ainda, tá ligado? É por isso que mesmo o manipula o tempo todo, fica manipulando ele, fica assim, ó, se fosse você eu faria isso, não sei o que, ó, tá avisando e tal. Se inscreve no canal de Jovem Crítico, então, é mais ou menos isso que ele fica fazendo. E apesar da bondade dele também, o Rowling não tem noção, ele não tem tanta noção assim do perigo, que deixa tudo ainda mais absurdo, né? Ele não tem tanta noção que tá em perigo real, assim, pode dizer. Continuando nossa lista com o Franklin Heffley, o pai do Greg, né? Que continua sendo o pai que quer ser rígido, mas falha, né? Tipo assim, ó pai, posso pular da ponte? Ah, filho, mas pular da ponte? Ah, faz o que você quiser, só não sai do planeta, valeu? Ele representa também muita frustração adulta e a falta de controle também, o que contrasta também com o descontrole infantil do Greg. Então eles meio que, Greg puxou esse gene aí descontrolado do pai dele. Agora eu falo uma das personagens mais chatas do livro, que é a Susan Heflin, a mãe do Greg, que tenta impor aquela famosa positividade forçada e que piora tudo. Tipo assim, a mãe, olha, o Roderick, sei lá, botou minha mão na água fervendo, agora tá queimando. Ah, isso aí é brincadeira de irmão, não é mesmo? Vocês com certeza vão te dar as pazes. É basicamente isso que ela faz. E a casa do Greg vive um momento de caos e ela age como se fosse normal. Tipo assim, mãe, olha lá, mãe, os polícia atirando na casa. Ah, mas isso aí é normal pro ser humano, né? Com certeza vocês vão conseguir dar as pazes e fazer aquela conversa boa. É literalmente isso que ela faz. Tipo, tá tudo caindo aos pedaços, desmoronando, e ela fica fazendo artesanato, ela fica agindo como se tudo fosse normalmente normal. Agora eu falo do personagem mais maluco da série, o Manny Heffley, o irmão mais novo do Greg, nosso famoso sociopata, né? Que é, a sua função é clara, né? Que é ser imprevisto, ser o imprevisto em pessoa, né? E o comportamento dele também acelera os problemas, mas nunca sofre as consequências. Sério, ele pode, sei lá, matar o Lula. Ah, mano, matar o Lula pode ser também, eu aceito, eu aceito. Mas sério, ele pode, sei lá, quebrar a economia do país. A mãe dele vai passar pano. Ele só tem 3 anos, não é mesmo? E no fundo, no fundo do fundo, o Manny simboliza o caos puro, né? Que é imprevisível, é desproporcional, é intocável, ele só faz merda, mas nunca sofre com as consequências, não sei como isso acontece. E os fãs também interpretam o Manny como o verdadeiro terror da casa. Ele é o terror em pessoa. Agora, cara, pra finalizar a lista, eu vou falar do meu personagem favorito do livro. Favorito, que é o Roderick Heffley, o irmão mais velho do Greg, né? O Greg é o irmão do meio, o Roderick é o mais velho. Que aparece bem menos nesse livro, mas quando aparece também, destrói a limpeza e melhora também muito o livro. Vamos concordar que o Roderick é muito brabo, tá? E ele também é um lembrete constante de que o Greg não tá sofrendo sozinho. Ele também sofre com seus problemas pessoais e a casa inteira também tá um desastre ambulante. Agora vamos começar a teoria dos fãs. Com a primeira que o Greg tá à beira de um colapso mental, que ele tá à beira de um surto ali, né? Porque todos os sinais de horror são interpretados e são interpretações erradas do próprio Greg. A tempestade, o confinamento e a culpa fazem ele exagerar tudo, fazer tudo parecer tudo mais pesado do que é. E o livro inteiro pode ser até lido como uma metáfora de uma crise de ansiedade, né? Que o Greg tá com uma crise de ansiedade aí, só que tem crise de ansiedade, vai entender um pouco o lado do Greg. A segunda teoria é que a investigação contra o Greg é mais uma crítica social, se pode dizer assim. Que a escola, os vizinhos e até a polícia tratam uma bobagem como se fosse um crime. Não é uma bobagem, que pichação é um crime sério. Mas se você olhar com atenção nos detalhes, detalhe por detalhe, eu tô falando isso porque eu tô enrolando, porque eu não tô achando. Olha, já sumiu tudo depois, eles escreveram isso, mas sumiu depois, ou seja, não tem tanto problema assim, mas eles tratam isso realmente como um crime, assim, nível de, sei lá, fazer uma corrupção, lavagem de dinheiro, tá ligado? A terceira teoria é que o Manny tem um papel secreto na queda da casa, porque o fandom adora exagerar aqui, mas a teoria aqui é mais direta, que o Manny aparece sempre antes das maiores cagadas que vai acontecer nesse livro inteiro. Ele é meio que tratado como super capaz, apesar da idade. E a teoria diz que o Manny seria o verdadeiro horror da casa por manipular situações e conseguir sempre a atenção, sempre ter um pano passado em cima da cabeça.
A quarta teoria é que o livro antecipa a desconexão da família Heffler, porque a Casa dos Horrores seria o primeiro sinal de que a família está emocionalmente quebrada, né, por dentro, com problemas pessoais e tal. E cada um vive num mundo próprio, enfrentando seus próprios problemas. E o King teria introduzido isso com uma crítica social à família moderna. Agora vamos começar com as curiosidades dos bastidores. A primeira curiosidade é que o Jeff Kinney escreveu esse livro aqui durante um período de nevasca real. Ele até já disse que o clima de confinamento e perigo que tem aqui no próprio livro veio de experiências próprias enquanto ele escrevia o livro. A segunda curiosidade é que o livro teve não uma, não duas, mas três versões descartadas, o que nem já revelou que a história quase virou um thriller, uma história só sobre a escola, uma história com fantasmas de verdade, e ele descartou todas por não acharem boa o suficiente, e virou essa maravilha aqui. A terceira curiosidade é que o título em inglês teria outra proposta. O título inicial seria The Stormy Jerry, mas os testadores acharam o título meio fraco e virou A Casa dos Horrores, que é um bom título também. A quarta curiosidade aqui é que o Kinney considerou fazer esse livro o mais sombrio de todos, meio que um livro de terror, porque ele mesmo já admitiu que quase levou o humor para um lado mais pesado, para um público assim mais velho, um humor negro, né, se pode dizer assim, mas não acabou não virando, ficou um livro mais pros jovens mesmo de verdade. A quinta e última curiosidade é que o livro é o favorito de muitos leitores mais velhos, exatamente por ser mais sério, paranoico e mais caótico também. Ele amadurece a franquia, né? Porque é um livro realmente, especialmente para o público um pouco mais velho, não tem tanta coisa assim para o público jovem, é realmente para o público mais velho. Isso que é legal porque inclui as pessoas de, sei lá, de 30, 40, 50, 60 anos ou mais aí no universo de Diário de uma Banana. Mas e aí, o que vocês acharam dessas teorias e dessas curiosidades? Acho que eu devo trazer mais disso aqui? Então deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!